Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, estamos aqui para mais um vídeo. Sou o professor André. Esse é o Rumo ao UERJ. Somos o maior e melhor canal destinado ao UERJ do YouTube. Somos o que o historiador Benedict Anderson chama de uma comunidade de sentido. Esse é um grupo, é uma comunidade que se prepara para o vestibular. Nós vamos muito além de comentários de livros, nós sempre oferecemos os conteúdos para vocês com antecedência, não 15 dias antes do vestibular. A gente não vende e-book, e sim, nós somos o maior e melhor canal destinado à UERJ. E hoje a gente veio conversar desse livro aqui com muita antecedência, com praticamente 6 meses antes da prova, Coração, Cabeça e Estômago. E espero que vocês tenham gostado da miniatura do vídeo, né? Nessa miniatura desse vídeo, a miniatura, gente, é a fotozinha que aparece ali no vídeo. Nós temos azulejos portugueses, nós vamos falar de um autor português, Camilo Castelo Branco, nós vamos falar de um Portugal do século XIX, e tem a foto do professor André ali na Praça do Comércio, quando, né, marcou a minha visita a Portugal em 2017, quando eu fui apresentar um trabalho, né, um artigo que eu escrevi sobre o universo das mulheres na literatura do século XIX na Universidade de Coimbra. O professor André também é professor doutor, né, tanto em História quanto em Letras. E se embora que esse é o Rumo ao UERJ, não importa muito para a gente ficar falando do nosso currículo, e sim preparar vocês, capacitar vocês, porque vocês são capazes, acerca desse livro aqui, que é o livro da prova específica. Vamos lá, para quem vai fazer carreira nas áreas de, por exemplo, direito. Vocês têm que olhar direitinho que, por exemplo, se não me engano, em pedagogia no Rio, a prova específica é língua portuguesa. Pedagogia na FFP, Faculdade de Formação de Professores em São Gonçalo, é História e Geografia, tá? Mas no Rio parece que língua portuguesa e literatura é a prova específica, então tem que ficar de olho de acordo com a localidade também da UERJ, né? Lembrando que a UERJ ela tem vários campi é plural em latim de campus, tá? Em todo o Rio de Janeiro. Você não tem somente a UERJ ali no Maracanã, não, tá? Temos o UERJ em São Gonçalo, temos uma unidade também do Caxias, temos uma unidade agora em Cabo Frio. Então, a gente tem várias unidades, vários campi pelo Rio de Janeiro, tá? E o livrinho é esse aqui, o Coração, Cabeça e Estômago. Como a gente tem o compromisso com vocês em todos os nossos vídeos, nós colocamos aqui o livro em PDF para vocês, tá? Está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, em PDF. Na verdade, a gente disponibilizou esses PDFs desde fevereiro para vocês, né? É fácil também achar, é um livro tranquilo. Eu não sou muito de indicar edições, gente. Eu tenho mais de 5.000 livros aqui no meu espaço, né? Então, eu gosto muito dessa edição aqui. Deixa eu ver qual é a editora. É Ciranda Cultural, porque essa editora aqui, ela tem algumas coisas que eu acho legal. Tem seleções de questões comentadas, tem uma parte que fala sobre o autor, tem uma parte que fala do texto, de contexto, tá? De quando que se passa a narrativa do livro, né? Então, é um livro de 1862. Camilo Castelo Branco é um autor, né, do romantismo português. Só que esse livro ele é um pouquinho diferente, tá? Tomem cuidado, porque ele é um livro que ele se situa nos estudos de literatura, no que a gente que a gente vai chamar de um período ali de transição, de uma produção de transição entre o romantismo e o realismo. Tanto que nesse livro, Coração, Cabeça e Estômago, o Camilo Castelo Branco
ele vai efetivamente fazer críticas, sobretudo, ao ultra-romantismo português. Então, é importante a gente perceber isso. Camilo Castelo Branco, né, gente, que foi cunhado de Machado de Assis. Essa é uma curiosidade aqui interessante para a gente tratar. E esse livro, ele tem umas críticas muito parecidas com algumas obras de Machado de Assis, que a gente vai perceber já já, né? Sobretudo com Memórias Póstumas de Brás Cubas, até porque aqui nós temos um autor, na verdade, que tem um narrador, perdão, né? Um narrador que praticamente também é um defunto, é um narrador defunto. A gente vai perceber isso no preâmbulo dessa obra, na parte que abre ali essa obra. Então, a gente vai perceber isso, uma crítica, né, ao ideal romântico, sobretudo do ultra-romantismo. Tá? É um livro que se passa em 1808, a narrativa, apesar dele ser escrito em 1862, lançado em 1862, né, ele se passa em 1808, quando da invasão dos franceses e da fuga da família real para o Brasil. Então, é um Portugal bastante conturbado, em que vai viver o nosso protagonista. Aqui nós temos um narrador em primeira pessoa, né, que é o Silvestre da Silva. Esse nome já diz muita coisa, né? Silvestre das coisas silvestres, e da Silva, que é um sobrenome muito comum, sobretudo nos países ibéricos. Tá? Nós temos um preâmbulo, tem o livro ele se divide em três partes: coração, cabeça e estômago. Daí, né, a gente vai ter, de fato, né, daí a gente vai ter, de fato, Perdão, gente. De fato, a gente vai ter uma importância dessas três partes do corpo para explicar aqui o nosso romance. A parte coração, né, que é a parte que ele vai se apaixonar, o Silvestre, pelas mulheres, ele vai estar naquela parte mais da vida da juventude. Tá? Vão aparecer, na verdade, 7 mulheres, só que são 9. Né? 2 delas são muito importantes para a gente. Tá? Depois, na parte da cabeça, ele vai sofrer bastante de amor, né? Ele vai sofrer bastante de amor. Então, o que acontece? A gente vai perceber, né, que na parte cabeça ele vai exercer o jornalismo, e essa é a parte mais irônica, mais crítica que ele vai fazer à sociedade portuguesa da época. Lembrando a vocês, gente, que no século XIX ninguém se formava em jornalismo. O jornalismo é uma profissão do século XX. Tá? Normalmente, quem escrevia poesia, quem escrevia, o pessoal formado em direito, né? É muito comum a gente ver pessoas exercendo cargos burocráticos que vão fazer essa função importantíssima, que é a função de jornalista. Então, a gente tem, por exemplo, o próprio Lima Barreto, ele era um jornalista, né? Ele foi um jornalista, até porque para sobreviver de literatura não dava muito, né? Então, você tinha que fazer jornalismo, né? Trabalhar nos jornais. Você tem também o caso de João do Rio, Machado de Assis, né? Que trabalharam em jornais. Tá? E até a própria produção literária da época, né? Ela era divulgada em jornais, em periódicos. Isso eu já falei inúmeras vezes aqui para vocês. Né? E tem a parte também, que é a terceira parte, que é a parte do estômago, que ele já está mais para o fim da vida, né? E ele vai se casar com uma mulher, a Tomásia, né? E ele vai se deixar levar pelo estômago. Ele vai dizer que essa mulher ela não é bonita nem feia e que, na verdade, ele se apaixona pela maneira dela cozinhar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aprofundar um pouquinho. Esse é um vídeo de apresentação. Eu vou fazer vídeos. Eu já tenho aulas gravadas, aulões gravados sobre esse livro. Tá? Eu tenho um curso específico aqui no canal. Eu tenho uma turminha que vai fazer, né, direito, jornalismo, carreiras como pedagogia, né, que são carreiras que vão exigir a leitura desse livro, e vocês vão fazer uma prova específica sobre esse livro. Eu já tenho, né, já estou trabalhando com alunos questões inéditas sobre esse livro, enfim.
Já está rolando isso tudo aqui. E se você quiser me procurar para saber informações sobre o curso específico, também venha participar desse grande clube do livro, dessa grande comunidade que aqui somos. Né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para ficar uma coisa mais organizada aqui nesse vídeo. Né? Então, como eu falei para vocês, nós temos um preâmbulo nesse vídeo, né? Esse livro, né? Nesse livro, perdão, né? O que é um preâmbulo? O preâmbulo é um elemento que abre esse livro. Né? Tem uma invencionice ali ficcional, né, no início desse livro, né? Mas numa espécie de metalinguagem. Um amigo do Silvestre, né? A história começa, por isso que eu fiz aquela comparação com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quando a história começa, o nosso Silvestre, o nosso protagonista, ele está morto. Né? Ele já morreu há algum tempo, e ele deixa esse livro, que é uma espécie de manual para que os jovens lessem e não se deixassem levar pela paixão, pelo coração, que é o primeiro momento desse livro. É uma espécie de manual, gente. Outra coisa que é importante falar, né? Claro que eu sempre discuto isso com vocês durante as aulas. Né? É claro que é um livro com português do século XIX, português de Portugal. É um livro que tem considerações muito interessantes, tá, para a vida. De fato, ele é escrito para jovens, para que esses jovens não se deixassem se apaixonar, tá? Não se deixassem levar pelo coração. Por outro lado, é uma leitura é um português mais difícil, mas não impossível da gente ler. Por isso, gente, não se sintam envergonhados. Peguem o dicionário, vão aparecer palavrinhas mais complexas, né? É um português diferente, estamos lá no século XIX, tá? Então a gente tem que enfrentar essas dificuldades, mas vai valer muito a pena, que ele é muito interessante, ele é cheio de ironia, ele é bastante interessante. Temos uma concepção sobre as mulheres, que é importante. Tá? Depois eu disponibilizo até o meu artigo, que eu publiquei pela UFRJ, né, de onde eu trabalho, para que a gente possa fazer essa discussão sobre as mulheres. Né? Porque nessa primeira parte, a gente vai perceber que tem uma discussão sobre as mulheres, né? E opiniões bastante masculinas sobre as mulheres. Tá? As mulheres, gente, no século XIX, elas estão adentrando a literatura. Ainda é uma literatura muito patriarcal e muito masculina. Claro, cheio de elementos machistas e discussões machistas. Tá? Então, a gente vai ter essa discussão sobre a mulher que o mundo respeita e a mulher que o mundo despreza. Né? A gente vai ter toda essa discussão. Bom, o que temos aqui de importante nesse contexto histórico? Como já falei para vocês, esse livro ele se passa em Portugal do século XIX. Portugal está tendo um certo desenvolvimento econômico, sobretudo com a vinda, né, da corte para cá, e sobretudo no final do século XVIII, com a exploração do ouro nas Minas Gerais. Tá? Ocorrem as guerras napoleônicas, tá? E a gente percebe, né, esse Portugal bastante conturbado do século XIX. Tá? Por isso que nós temos aqui na capinha do vídeo, eu lá na Praça do Comércio, em Portugal. Tá? Os jornalistas, né, eles publicam as suas obras em folhetins, tá? E tem toda essa discussão aí sobre os afetos, né, que os homens recebem das mulheres. E como eu falei para vocês, né, esse é um livro bastante, né, com uma visão bastante masculina do século XIX. Né? Daí nós temos todas essas discussões aqui. Né? Então, depois eu vou colocar para vocês aqui na descrição do vídeo, né, esses slides. Tá? O nosso Silvestre, o nosso protagonista, ele é um anti-herói, né? Ele não tem nada daquele herói do romantismo. Lembrando a vocês, gente, aqui o próprio Camilo Castelo Branco ele tem um livro que é Amor de Perdição,
que é a obra mais conhecida dele, que é um livro mega romântico, gente. E quem me conhece sabe que eu não sou muito chegado ao romantismo, né, enquanto professor. Né? Eu acho que o romantismo, eu sempre comparo com meus alunos, tanto de universidade quanto os meus alunos, né, que estão fazendo os cursos aqui do canal, que o romantismo, né, sobretudo na fase ultrarromântica, ele me lembra muito aqueles filmes de sessão da tarde. Né? Eu particularmente não gosto, né? E aqui nesse livro a gente tem um anti-herói que é totalmente ao contrário, né, dos livros anteriores do Camilo Castelo Branco, tá? Os personagens não são inerentemente maus, né? Mas praticam atos moralmente questionáveis, né? Silvestre só vivia da cabeça, né? E a gente tem ali uma oposição entre Silvestre e Iracema, né? A personagem máxima do nosso romantismo, né? Indianista. Porque o Silvestre ele é aquilo que eu estou falando para vocês, né? Já é uma bibliografia, já é uma literatura, perdão, né? Já é uma literatura em transição. Então ele já parece muito com os personagens realistas, né? Do próprio Machado de Assis, né? Que é cunhado aí do nosso Camilo Castelo Branco, tá? Bom, vamos discutir, só para fechar aqui essa discussão, vamos discutir o que vem a ser, né? Eu vou trazer mais vídeos para vocês. Esse é apenas uma apresentação da obra, né? Mas vamos discutir o que ele chama aqui da mulher que o mundo respeita e a mulher que o mundo despreza. Né? Eu falei para vocês que nessa primeira parte da obra, que é a parte do coração, que ele se apaixona. E, na verdade, aqui no livro, né, é apresentado como 7 mulheres, mas, na verdade, são 9 mulheres que ele se apaixona. Né? Então, nessa primeira parte chamada coração, tá? Que ele coloca aqui até assim, 7 mulheres, tá? Coração. Ele abre, inclusive, com um soneto de Camões, que ele diz assim: coisas há e que passam ser sem criadas, e coisas criadas a sem ser passadas. Mas o melhor de tudo é crer em Cristo. Né? Ele mostrando aqui que o coração, né, e as paixões não deixam a razão funcionar. Né? Então, o coração, se entregar o coração, era o que todo homem buscava fugir. Né? O ideal masculino de racionalidade, né, busca fugir do coração. Bom, o que vem a ser a mulher que o mundo respeita? Inclusive, eu já fiz questões com meus alunos no curso, né, específico sobre essa mulher que o mundo respeita. Por incrível que pareça, essa mulher que o mundo respeita, né, é a mulher que ele vai se apaixonar perdidamente, que se chama Dona Paula. Ó, vem com esse tratamento aí, Dona Paula. Né? E a Paula, gente, é uma mulher rica. A mulher que o homem respeita é a mulher rica, que o mundo respeita. Não é só que o homem, né? Que o mundo respeita. Essa mulher rica é uma mulher de sociedade, é uma mulher que sabe, que conhece regras de etiqueta. Tem um livro muito interessante do Norbert Elias, né? Que se chama O Processo Civilizador, que ele fala dessas etiquetas. Né? E essa mulher que ele se apaixona, a Paula, é uma mulher que não está nem aí para ele, que vai acabar com o coração dele. Né? Na verdade, ela vai fazer ele sofrer pra caramba. Né? E o que acontece? Ela vai desprezar ele, né? Ela vai ser uma mulher. Cá entre nós, gente, para os padrões do século XIX, sobre as considerações das mulheres, ela era uma mulher bastante safadinha, né? Por quê? Porque ela tem flertes com outros homens, né? Ela, em determinado momento, vai se casar. Então, é muito interessante, né, a gente perceber
que uma mulher com dinheiro, ela pode ser uma mulher, né, merecedora, né, do respeito masculino, mesmo numa sociedade altamente patriarcal. Então, essa é a mulher que o mundo respeita. A mulher rica, a mulher da alta sociedade. Por outro lado, ele vai ter, ainda nessa primeira parte, um capítulo, né, um subcapítulo que é a mulher que o mundo despreza. Ele vai se apaixonar por uma menina, na verdade, essa é uma menina, né? A Dona Paula já é uma mulher, né? É uma mulher mesmo, né? Entre 28 e 32 anos, e a Marcolina, que é essa mulher que o mundo despreza, ela tem ali os seus 18, 19 anos, né? E a Marcolina, por que a Marcolina é a mulher que o homem despreza? Primeiro que ela é pobre. E para sobreviver nesse mundo hostil, extremamente masculino, a Marcolina ela tinha sido prostituta em um determinado momento da vida, tá? Para sobreviver, porque ela é órfã. Né? Isso é muito comum. Esses dois tipos de mulheres, elas são muito comuns na literatura do século XIX. Isso, inclusive, é o foco do meu artigo que eu apresentei em Coimbra. Né? Por quê? Por exemplo, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente tem a grande paixão do Brás Cubas, né? É a Eugênia, que é uma mulher pobre também, que tem um defeito físico. Imagina, no século da eugenia, uma mulher tem um defeito físico. Então, o Brás Cubas não se casa com ela exatamente por ela ter esse defeito físico e ela é a paixão da vida dele. Tá? Aqui é a mesma coisa. A Marcolina, apesar de que ele se junta a Marcolina, né? O personagem aí realmente marca uma diferença entre o romantismo tardio do Camilo Castelo Branco, desse livro, né? E o Machado de Assis, que é um autor do realismo, né? É muito mais ácido, né? Então, por exemplo, o Brás Cubas vai jogar fora praticamente a Eugênia, né? Aqui, no nosso Silvestre, ele vai se juntar com a Marcolina. E a Marcolina sofre de um dos males do século, que é a tuberculose. E ela vai acabar morrendo. Estou dando spoiler, né, aqui. E o que vai acontecer? Ele vai perceber, depois de contar as histórias dele, jovem, com essas 9 mulheres, que são 7 mais 2, né, mais a Paula, mais a Marcolina, que ele não quer mais se deixar levar pelas coisas do coração e pelas paixões. Daí ele vai começar a trabalhar como jornalista. Ele sai da cidade de Lisboa e vai viver na cidade do Porto, que é uma cidade vinculada ao trabalho. Em Portugal, nós temos uma mentalidade muito parecida com o Brasil, uma rivalidade entre Lisboa, que seria uma espécie de Rio de Janeiro, né? Que também já foi capital do Brasil. Lisboa é a capital de Portugal, né? É uma cidade com importância cultural em Portugal, né? Entrada de Portugal, entrada do Atlântico, e temos a cidade do Porto, que é uma cidade mais parecida com São Paulo, que está mais vinculado à ideia de trabalho. Tá? E ele vai exercer o jornalismo e vai querer deixar de lado as paixões da vida. Então, daí a gente tem a fase da cabeça. Tá? Ele vai arrumar um monte de confusão nessa área do jornalismo, né? Ele vai passar a ser uma espécie de Gregório de Matos, odiado pela sociedade local por ser um jornalista muito ácido. E no final, a gente tem a parte do estômago, que ele, inclusive, ele vai viver numa parte mais rural de Portugal, né? Não é uma cidade, é uma espécie de vila, né? E ele vai se apaixonar por essa mulher, e vai casar com essa mulher, que é a Tomásia, né? E que vai ganhar ele exatamente por ser uma excelente cozinheira. E vou dar o spoiler do final da obra, que sim, né? Ele vai acabar morrendo por comer demais. Gente, esse é um vídeo de apresentação dessa obra. Claro que teremos mais vídeos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de apresentação da obra, que a gente sempre faz isso. E a partir de agora, a gente vai ter aqui uma playlist sobre coração, cabeça, estômago de Camilo Castelo Branco. Esse é o Rumo ao UERJ, eu sou o professor André, o melhor e o maior canal destinado ao UERJ do YouTube. Nós temos os nossos grupos de WhatsApp, com mais de 500 pessoas. Nós temos aqui o meu Instagram aqui embaixo, para quem quiser
contato. Eu sempre deixo o meu telefone, meu WhatsApp. E rumo ao UERJ, vamos que vamos. Vocês estão capazes. Eu amo estar aqui, eu amo fazer esse trabalho. E nós somos uma comunidade de sentido, porque nós estamos juntinhos para chegarmos lá e vocês sempre lembrarem de mim, desse espaço, e para que vocês consigam a aprovação na segunda fase do vestibular. Simbora, galerinha! Um beijo grande, uma excelente semana e vamos continuar com tudo, continuar estudando.